que parece impossível para você? Pede reforço. Sozinho, você pode colocar 1000 para correr. Mas junto com outra pessoa, diz as escrituras, você coloca 10.000 para correr. O poder da unidade. Estou enfrentando uma impossibilidade. O que é que eu faço? Recorra ao poder da unidade. O título da ministração de hoje é: o impossível é apenas uma palavra. Aleluia. Olha para outra pessoa diferente, aponta o dedo de profeta e diz: ei, o impossível é apenas uma palavra da glória. Você pode sentar. Eu vou estar usando a NTLH e nós vamos mergulhar juntos em alguns versos das Escrituras. Eu estou certa de que o Senhor vai poder alcançar as nossas vidas no poderoso nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós queremos te dar graças no poderoso nome de Jesus, pela oportunidade que temos de estarmos em mais um culto ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Nós reconhecemos o teu poder, a tua presença e o teu senhorio sobre nós. E a nossa oração é que o Deus Espírito Santo tenha liberdade de confirmar a palavra ministrada e de operar em nosso meio sinais, prodígios e maravilhas. Obrigada porque tu és o Deus do impossível, Senhor. Nada é demasiadamente difícil para ti. É a esse Deus que servimos, é a este Deus que cultuamos. E que a liberdade do Deus Espírito Santo mova em nós, hoje, tudo o que precisa ser movido. Dai-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração sensível para discernir a voz do Deus que conosco fala. Tributamos ao teu nome, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nos rendemos a ti e te pedimos, fala, Senhor, porque o nosso prazer está em ouvir a tua voz. Te damos graças no maravilhoso nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Você pode repetir esse título comigo? Diga: o impossível é apenas uma palavra. Meu Deus do céu. O impossível é apenas uma palavra. Esse nome apenas me empolga. Porque quantas vezes nós estamos com um foco tão grande, tão gigante no impossível. E esse título por si só, ele diz para nós que a relevância não está na impossibilidade. A relevância está no Deus que opera milagres. Então pare de dar ênfase à impossibilidade e já comece a dar ênfase ao Deus que opera milagres. Aleluia! Pare de dar foco, de colocar os seus olhos na impossibilidade e coloque o seu foco e os seus olhos no Deus que opera milagres, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que operou é o Deus que opera. Aleluia! Quando a gente pensa sobre o impossível ser
essa palavra impossível, não passar de uma palavra. Eu já queria te dizer algo bem importante nessa introdução. Queridos, quando Deus nos promete algo, no céu já está pronto. Deixa eu repetir de novo. Quando Deus nos promete algo, no céu já está pronto. Deus não é como eu e você, que, por exemplo, marca com uma pessoa um almoço na sua casa. E aí, amados, você esquece disso, sei lá o que é que acontece. E quando falta aproximadamente umas 2 horas, a pessoa manda um zap para você, dizendo: oi, mulher, tudo bem? Mulher, estou com tanta expectativa em comer o teu feijão hoje. Aí você olha para a mensagem e diz: meu feijão hoje? Meu Deus, eu marquei com Mariquinha para que ela almoçasse comigo hoje. Aí lá vai você, que nem uma doida, desesperada dentro de casa, correr para fazer o feijão. Deus não é assim. Quando Deus nos promete algo, no céu já está pronto. Ele não começa a fazer quando promete. Quando Ele promete, já está feito. Como você se comportaria se você realmente cresce que o seu milagre já está pronto no céu? Eu te digo, você iria parar de chorar, parar de se arrastar como uma lagarta, e você ia se levantar para glorificar o Deus que opera milagres. Quem se arrasta como uma lagarta está tentando convencer Deus a fazer o que já está feito. Quando você entende que o que Deus prometeu já está pronto, empacotado. Ah, queridos, você não vai chorar. Ah, eu te digo, você não vai chorar. Você vai começar a celebrar. Porque já é. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que eu ainda não vejo, mas eu creio que já é. Já é. Já é. Já é meu e seu. Coloque a mão no coração e repita para você mesmo. Diga: quando Deus me promete algo, no céu já está pronto. No mundo espiritual já existe. Já existe. Já existe. Já existe. E a fé vai fazer você se comportar confessando e crendo essa realidade. Já existe, já existe, e eu sirvo ao Deus que chama a existência, que traz a existência. Senhor, já existe no céu, já está empacotado, e a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Portanto, eu quero dizer que eu creio. Repete comigo: eu creio. Queridos, quem crê se comporta como quem crê. Olhe para esse irmão belíssimo que está do seu lado e diga: ei, crente, está na hora de se comportar como se já fosse. Porque já é. Porque já é. Porque já é. E o que vai manifestar isso, querido, não é a sua murmuração, não é o seu choro, não é o seu gemido, é a sua fé. Diga: eu sou da fé. Diga: eu sou da fé.
Mais forte, você pode fazer melhor do que isso. Diga: eu sou da fé. E a fé é agora. Sabe quando nós pensamos sobre impossibilidades? Você tem que orar para saber o que é que você vai falar nas Escrituras, porque de capa a capa, o Deus do impossível está em manifestação. E enquanto eu orava, me veio ao coração a história de Daniel. A propósito, o livro de Daniel é um livro repleto de impossibilidades que se tornaram possibilidade. Eu queria te inspirar nessa semana que começa hoje a ler o livro do profeta Daniel. Você vai ver o quanto esse livro relata sobre esse Deus para o qual a impossibilidade é apenas uma palavra. E como Deus se manifestou na história de Daniel, de capa a capa do livro do profeta Daniel. E sabe como tem muitas histórias no livro de Daniel que falam sobre esse Deus que consideram impossível apenas uma palavra, porque para ele não há nada que seja demasiadamente difícil. Eu queria falar para você um pouco sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Quando nós lemos o livro de Daniel, no capítulo 2, no capítulo 3, nós vamos encontrar o relato que o rei teve uns sonhos. O nome desse rei, Nabucodonosor. E esse rei, quando teve alguns sonhos, ele ficou tão preocupado, mas tão preocupado que ele não dormia mais. Então pensa comigo que realidade angustiante. Um rei, uma autoridade sobre a Babilônia. Agora, nem dormir conseguia mais, frente aos sonhos perturbadores que ele teve. Quando isso se dá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele manda chamar os sábios, repete comigo: sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Quem foi que o rei mandou chamar? Sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. E aqui você já percebe que Nabucodonosor era um rei pagão. Ele servia a vários deuses. Tinha uma crença mista ou mística. E ele manda chamar esses sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos, a fim de que eles pudessem contar, presta atenção, contar o sonho que Nabucodonosor tinha tido e interpretar o sonho. Então, Nabucodonosor, quando os chama, ele não conta o sonho a eles. Ele diz a esses homens: vocês precisam me dizer qual sonho eu tive e trazer a interpretação dos sonhos, sonhos no plural. Diante disso, ele vai declarar: se vocês não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços. E as suas casas, quem vai perecer não é só você, a sua casa, a sua família, disse o rei a esses sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos.
a família, a casa de vocês será completamente arrasada. Então pensa comigo na pressão que passou a estar sobre todos os sábios, feiticeiros, adivinhos e astrólogos do reino que esse rei governava, a Babilônia. Diante disso, queridos, eu quero ler com você o nosso primeiro texto, Daniel 2, verso 10. Olha isso. Os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Você consegue identificar a palavra impossível nesse texto? O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses. E eles não moram com a gente aqui na terra, ou seja, lascou. Próximo verso. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Agora, redobra tua atenção para o próximo verso. A ordem foi publicada. E então foram buscar Daniel e os seus companheiros, para que eles também fossem mortos. Por quê? Porque Daniel era considerado um sábio. Daniel não era feiticeiro, Daniel não era adivinho, nem Daniel era astrólogo, mas Daniel era sábio. E quando esse decreto do rei foi dado, porque ninguém conseguia dizer o sonho que ele tinha tido, e muito menos sua interpretação. Quando a ordem é dada para que todos os sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos sejam mortos, isso roda, 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 roda e chega no colo do profeta Daniel. E agora, sem ter culpa de nada, ele e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, iriam ser mortos. Frente a essa situação, escuta com atenção, pode tirar o texto, daqui a pouco a gente volta. Daniel procura o chefe da casa do rei. Daniel não fica parado, é impossível. Daniel procura o chefe da casa do rei e lhe pergunta o que foi que aconteceu para que Nabucodonosor estabelecesse uma sentença, uma ordem tão dura como essa. Quando o motivo foi explicado a Daniel, Daniel então vai para casa e em casa ele conta a Sadraque, a Mesaque e a Abidnego tudo o que estava se passando. E eu chego com você no verso 18, do mesmo capítulo 2 de Daniel. Olha isso. Quando Daniel chega em casa, reúne os seus amigos. Esses jovens, queridos, só para te situar um pouco no contexto, porque Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na Babilônia. Estes jovens tinham sido levados para a Babilônia após a conquista de Nabucodonosor sobre Jerusalém. Então, eles habitavam em Jerusalém.
Hebreus. Mas quando Jerusalém é vencida, e agora Nabucodonosor conquista Jerusalém, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego são levados como cativos para a terra da Babilônia. Por isso eles estão aqui nesse contexto. Quando Daniel chega em casa e começa a compartilhar a situação com os seus amigos, olha o que ele declara no verso 18 de Daniel capítulo 2. Daniel disse que orassem ao Deus do céu. Então Daniel disse, vamos orar. Para que Deus, ele tenha misericórdia, ele tenha pena deles. E lhes mostre o que aquele sonho misterioso queria dizer. A fim de que Daniel e seus amigos também não fossem mortos juntos com os sábios da Babilônia. Verso 19. Naquela noite, então Daniel chama os seus amigos para orar. Daniel pede reforço. Sabe, queridos, quando nós estamos diante de uma situação que nos parece impossível, que tal pedir reforço? Se juntar com homens e mulheres que são mais crentes do que você, que são doidos, que risca a faca no chão e pergunta quem pode mais do que Deus. Porque um doido com outro doido é poderoso. Um doido com outro doido transforma impossibilidade em possibilidade. Então, o que parece impossível para você? Pede reforço. Sozinho, você pode colocar 1000 para correr. Mas junto com outra pessoa, diz as escrituras, você coloca 10.000 para correr. O poder da unidade. Estou enfrentando uma impossibilidade. O que é que eu faço? Recorra ao poder da unidade. Quando a gente olha para isso, Daniel tem essa atitude e o verso 19 vai declarar. Naquela noite, porque Deus responde. Não, você precisa dar um amém mais forte porque você comeu hoje. Deus responde. Tem gente que frente a uma impossibilidade está tão amedrontado que nem ora. Vai tentar resolver o negócio como um doido desorientado. Não é um doido bíblico, é um doido desorientado. Mas Deus, queridos, está dizendo para mim e para você hoje, ei, eu sou especialista em impossibilidade. Está passando por uma? Está enfrentando uma? Pois Deus diz para você hoje, impossibilidade é apenas uma palavra, e se você crer nele, buscar ele, orar ele vai te responder. Eu vou atrás do prefeito. Eu vou atrás do governador, eu vou atrás do presidente, eu vou atrás do empréstimo, eu vou bater nessa porta, eu vou bater nessa outra porta. Ei, só tem um. Só tem um. Chamado o Deus de toda impossibilidade. Queridos, até os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos identificaram isso. E tem crente que não identifica. Isso aí, só como eles eram pagãos, só os deuses. E está ruim. Por quê? Porque os deuses não habitam com a gente. E se eu te disser que na nova aliança, o Deus Espírito Santo habita dentro de você? Deus veio habitar dentro do crente. O Deus do impossível mora em você. Diga, eu carrego. Bate no peito assim, diga, eu carrego. O Deus do impossível. Naquela noite, diz o versículo 19, Daniel teve uma visão. E nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer.
Daniel agradeceu a Deus, dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Rose, está tão obscuro, eu estou passando por uma impossibilidade, eu não sei o que fazer. Ei, recorre ao Deus da luz, porque com Ele mora a luz. E você saberá o que fazer. E você terá respostas. Porque impossível é apenas uma palavra. Verso 23 vai declarar: ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. O Deus que é o Deus da sabedoria e o Deus que é o Deus de poder, dá sabedoria e poder. Tu responde a nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Meu Deus. Diante disso, queridos, após isso, Daniel chega para um encarregado e diz para ele: leve-me ao rei. Eu vou dar a ele a resposta. Porque o impossível é apenas uma palavra. E eu e o Deus que é especialista no impossível somos assim. Daniel é levado, queridos, a Nabucodonosor. E o verso 26 agora de Daniel 2 vai declarar: o rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltesazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas, o que foi que disseram para você? Olha, isso aqui não tem jeito. Olha, isso aqui, fulano não consegue. Cicrano não consegue. Beltrano não consegue. Olha, não tem jeito, é impossível. Daniel disse: rei, isso não é coisa de homem. Isso é coisa de Deus. E ele vai dizer: mas há um Deus no céu que explica mistérios. Há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Porque o Deus que é o Deus da sabedoria e o Deus do poder, disse Daniel, ele me respondeu e me deu sabedoria e poder. Não é na minha força, é na força dele. Após revelar o sonho, queridos, e sua explicação, Daniel, junto com todos os sábios, os astrólogos, os feiticeiros, os adivinhos, é poupado, não sofre nenhum dano. Agora deixa eu te contar, tem recompensa.
Acompanha comigo o que está escrito em Daniel 2, verso 46 em diante. Olha isso. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão. E depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram, você e os seus 3 amigos, o Deus que vocês adoram, é de fato o mais poderoso de todos os deuses, e é o Senhor de todos os reis. Eu sou rei, mas eu coloco a minha face no pó e declaro: Ele é o Rei dos reis. Você não está entendendo? Você está pronto para ver quem ridicularizou a sua fé se prostrar, reconhecer, adorar a Ele? Porque o impossível é apenas uma palavra. O Deus que vocês adoram, o Deus que vocês adoram, o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que Ele é quem explica mistérios. Pare de dizer, é mistério, e só mostra o quanto você não ora. Porque Deus revela mistérios. Eu sei que Ele é quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino. E lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia. Você não está entendendo, não? Como é que agora, aquilo que te governava, aquilo que te prendia, aquilo que te amarrava, Daniel era cativo na Babilônia. Agora o rei diz, você é que vai governar a Babilônia. Ei, isso fala do que recebemos em Cristo. Éramos escravos, subjugados, mas agora o diabo está debaixo dos nossos pés. Repete o mais alto que você puder para esse lugar estrondar. Diga, eu não sou governado pela Babilônia. Diga, Babilônia está debaixo do meu poder. Ele pôs Daniel, verso 48, como governador da província da Babilônia, e o fez chefe sobre todos os sábios do país. Agora Daniel ia ganhar um salário. O diabo não sabe com quem mexeu, meu irmão. Quando ele tentou, dançar em cima, ele não sabe com quem mexeu. Tu é filho do Deus do impossível. E tu não está sozinho. Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. O que é que tu faz se mexer com teu filho? O que é que tu faz se mexer com o teu filho? Deus cuida de você. Você é filho e não é bastardo. Quantos filhos tem aqui?
verso 49. A pedido de Daniel. Porque você não vai sozinho. Coloca o texto. Próximo. A pedido de Daniel. O rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel dá até vontade de rir do diabo. É ou não é, meu irmão? Agora a gente pega ele, agora a gente pega ela. Agora eu quero ver como é que esse crentinho vai sair disso aí. Sabe de nada, inocente. O impossível é apenas uma palavra. E você é filho do Deus do impossível. Agora, para a gente finalizar, depois disso, preste atenção, depois disso, porque eu disse para você que no livro de Daniel tem muitos milagres. Depois disso, passa o tempo, e o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua de 27 metros de altura, com 2 metros e 70 centímetros de largura. E ordenou: quando os instrumentos tocarem, todo mundo vai ter que se prostrar. Quem estava lá? Na inauguração, porque tinha que ir, Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegou o dia da inauguração, queridos, e a ordem era: aqui está a estátua de ouro, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Quando os instrumentos tocar, é para todo mundo se prostrar e adorar. Os instrumentos tocaram. Sadraque, Mesaque e Abednego em pé estavam, e em pé ficaram. Quando as pessoas veem aquilo, aqueles homens vão até o rei e dizem: rei, eles estão desmerecendo sua palavra. E desde antes, a ordem era: quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Quando todos os instrumentos tocam, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá de pé, por quê? Porque eles conheciam o que Deus havia dito. Somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, adoração. E Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: a gente não vai negociar. Quando viram aqueles 3 homens de pé, correram para o rei e fizeram a caveira de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei manda os chamar. Que rei? Nabucodonosor, o mesmo. O rei manda os chamar. E olha o que o rei vai dizer. Coloca para mim, no capítulo 3, verso 14. Vamos colocar os nossos olhos sobre esse último texto meu. O rei disse a Sadraque, Mesaque e Abednego: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus? Nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Próximo verso. Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Ou seja, eu vou dar para vocês uma segunda chance. Eu gosto de vocês. Eu vou dar para vocês uma segunda chance. Se
se vocês não se prostrarem, vocês serão jogados na mesma hora, numa fornalha acesa. Agora, isso aqui. Amados, desafie qualquer um, mas não desafie Deus. E quem é, disse Nabucodonosor, o Deus que os poderá salvar? Próximo verso. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim. Porque, amados, o diabo vai falar. Todo mundo vai falar. Agora você não pode deixar que eles tenham a última palavra. Responda. Responda a resposta da fé. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ó rei! Não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ah, queridos, que se levantem nessa geração, homens e mulheres como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu não vou negociar a minha fé, eu não vou abrir mão, eu sirvo ao Deus do impossível. Se Ele me livrar, adoro a Ele. Se Ele não me livrar, eu só adoro a Ele, porque eu não sirvo a Ele por resultados, eu sirvo a Ele por paixão, por amor, por quem Ele é. Ah, queridos, escuta isso. Grupo de música pode vir. Escuta isso. A Bíblia vai dizer que o rei, presta muita atenção, o rei ficou tão irado. Essa tradução vai dizer que ele ficou vermelho. Sabe quando você fica com tanta raiva que você fica vermelho? Quem aqui já ficou com tanta raiva que ficou vermelho? Os que não levantam a mão tudinho. O sangue fervendo. Escuta essa. O rei ficou com tanta raiva. Pode tirar o texto. O rei ficou com tanta raiva que a Bíblia diz que ele ficou vermelho. E ele disse: do impossível Deus entende. Daqui a pouco. Presta atenção. Nabucodonosor ficou com tanta raiva. Guarda no coração que eu vou te dizer. Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Mas passou um tempo e o rei esqueceu. Não importa quem esqueceu. A única pessoa que não pode esquecer é você. Nabucodonosor esqueceu de tudo. Do quanto o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego o havia favorecido. E aí o rei vai dizer: eu quero que acenda a fornalha 7 vezes mais. Quantas vezes? Não, você vai poder fazer melhor do que isso. Quantas vezes? Quantas vezes, meu povo? 7 vezes mais. Preste atenção. 7 vezes mais. Eu estou com tanta raiva de Sadraque, Mesaque e Abidnego que eu quero a fornalha 7 vezes mais aquecida. A Bíblia vai dizer que a fornalha ficou sobremaneira acesa, que até os homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego, atados no fogo, morreram na boca da fornalha. De tão quente que
que a fornalha estava. Agora, meu irmão, Deus é o Deus do impossível e Ele é o Deus do fogo. Deixa eu tentar de novo. Ele é o Deus do fogo. Onde está isso, Hebreus? Deus é fogo consumidor. E Deus só consome o que Ele quer consumir e mantém vivo o que Ele quer manter vivo. Agora olha para mim e escuta essa. Olha para mim e escuta essa. 7 vezes. Bora lá? Aqueça a fornalha 7 vezes. 1. 2. Pega lenha. Pega toco de madeira. Vamos acender sobremaneira a fornalha. 3. 4. 5 vezes mais. 6 vezes mais. Quando chegou na 7ª, sabe o que Nabucodonosor não entendia? Que 7 era o número da perfeição. E que o imperfeito tem que se dobrar ao perfeito. Que o impossível tem que se curvar ao Deus do impossível. Fica aqui comigo. Pega essa revelação. Eu não sei o que é que está aquecendo. Eu não sei o que é que está piorando. Eu não sei o que parece cada vez mais impossível. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Quando a fornalha foi acesa 7 vezes, o número da perfeição, o Deus perfeito desceu. E enquanto Sadraque, Mesaque e Abidnego caminhavam na fornalha, Deus se juntou com eles. E Nabucodonosor olhou e disse: eu vejo 4, eu vejo 4. E eles estão andando, eles estão passeando no meio do fogo. Nabucodonosor abudicou os olhos e disse: e o 4º homem tem aspecto de Deus. Só pode. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. 7 vezes. O número da perfeição. E o perfeito desceu. E o perfeito desceu. Nabucodonosor ficou olhando, até que cansou de olhar. E disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, venham! Agora escuta. O fogo queimou o que tinha que queimar. E preservou o que tinha que preservar. Porque o Deus do impossível é o Deus do fogo. As ataduras queimaram. As cordas queimaram. Lá vem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí o rei disse: ô gente, deixa eu cheirar. Nem cheiro de fumaça. Não, pelo amor de Deus, você está aqui ou já foi para casa. Nem cheiro de fumaça. Meu Deus do céu. Ele olha para Sadraque, Mesaque e Abidnego e ele é lembrado. Agora eu sei que o Deus que vocês servem é o Deus do impossível. Deixa eu dizer isso de novo para você concordar. O Deus que você serve, o Deus que você serve é o Deus do impossível. Fique de pé.